Nesse ano de 2020, um dos momentos mais interessantes foi o de assistir aquele documentário da Netflix, e quem não viu, eu convido, chamado O Dilema das Redes. Além de assistir, a período de pandemia permitiu colocá-lo em discussão justamente com os meus alunos de graduação, tanto na USP quanto na FGV. Paramos uma aula, eles assistiram e debatemos 3 pontos principais que são o meu objetivo aqui resumir para vocês. Tem aqui o meu quadrinho resumo que eu queria passar de uma maneira mais gostosa do que ler. Vocês podem ouvir o que é que nós resumimos e quebramos a cabeça para trazer aqui os pontos de ganho das redes, pontos de perdas e pontos de melhorias. O que nós precisamos fazer para corrigir principalmente aonde a sociedade perdeu com o avanço das redes sociais. Vamos primeiro, então, nos pontos de ganhos. Não tem dúvida que gerou novas alternativas para os meios de comunicação, facilidade no contato com pessoas que viviam em diferentes regiões, pudemos encontrar quem formou conosco, montar grupos, coisas que foram fascinantes. Maior estímulo para a filantropia, como as doações de órgãos, encontros de doadores, fortalecimento de movimentos a favor de causas sociais, mobilizando um grande número de pessoas, maior velocidade, diversidade e acesso instantâneo à informação, trazendo aprendizado, alternativa de entretenimento, lazer e cultura, ainda mais com isolamento, vocês vão lembrar como as redes foram importantes para nos ajudar, entreter, inclusive quanto tempo por dia as pessoas tiveram envolvidas aí com as redes. As plataformas utilizadas para melhorar a educação por meio do ensino remoto, maior facilidade no acesso a produtos e serviços, agilidade dos processos, menor necessidade de locomoção, tudo isso trazido pelas redes sociais. Inteligência artificial aplicada à criação de novos negócios, modelos inovadores para propagação de produtos e serviços, amplitude de informações, de conhecimento, estimulando a criatividade, maior acesso às informações, inclusive do poder público, possibilitando mais transparência, fiscalização por parte nossa, por parte dos cidadãos, inclusão social, por meio do acesso às informações. A gente consegue ver tudo em todo lugar graças à internet, graças às redes sociais que possibilitaram essa ligação, entrar em grupos do nosso interesse e poder debater. Então, não resta dúvida, para a sociedade um conjunto de ganhos espetaculares que as redes sociais nos trouxeram. Quais são as preocupações, os pontos de perdas para daí caminhar para possíveis soluções, ajustes necessários? Prejuízos à saúde psicológica e mental, inclusive em crianças. A gente viu isso daí. As redes causando necessidade de comparação, estabelecimento de padrões de beleza, o que gera problemas de autoestima. Todos sabem que são divulgadas coisas boas, fotos bonitas, então isso gera aquela ideia de que tudo que acontece com o outro é melhor do que o que acontece comigo. Então isso gerou muito problema, principalmente nos jovens, nas crianças. Maior propensão ao isolamento e à criação de bolhas sociais. Conviver mais aonde estão as vozes que te agradam, e isso também afetou um pouco o relacionamento de família. Se de um lado pudemos constituir grupos de família, por outro lado aumentou muito tempo no telefone e diminuiu na interação física. Possibilidade de desenvolver vícios e dependência com a utilização dos dispositivos. Criação, muito triste esse ponto, criação e divulgação de fake news, gerando a desinformação. Uma necessidade que sejamos mais seletivos nas informações, porque as redes sociais trouxeram muita infotoxicação. Mecanismos que ajudaram a causar alienação, distração
incapacidade de focar nos problemas reais. Ascensão dos ataques cibernéticos, dos roubos de dados e violação da privacidade das pessoas. O anonimato impulsionando crimes virtuais, discursos de ódio e maior espaço para movimentos extremistas. Possibilidade de interferências na política, cultura, gerando mais polarização e radicalização. Esse é um ponto negativo que as redes nos deixam. Elas estão por trás da polarização, da radicalização, até porque uma pessoa escreve uma coisa que não falaria pessoalmente. Má utilização dos dados, preferências e comportamentos dos usuários sem a preocupação ética, que a gente viu as empresas usando. Seres humanos sendo tratados como produtos pelas empresas de atuação no meio digital. Senso de identidade manipulado em prol de interesses de terceiros, entre outros problemas que vocês sabem muito bem, trazidos pelas redes sociais. Então, até então nós vimos os ganhos, são muitos. Os pontos de perdas são preocupantes e são muitos também. Agora vamos às propostas. Como é que poderia melhorar isso daí? Ajustar, né? Então, vamos lá. Proteção e educação de crianças e jovens em relação ao uso das redes e aos perigos que podem ser oferecidos por elas. Atuação dos pais ou responsáveis na instrução e nas limitações de tempo do uso das redes. É impressionante quando você se disciplina, a criatividade vem. Tira a contaminação daquele volume de mensagens que está chegando, você consegue se concentrar, ler e criar. Então precisa encontrar esse equilíbrio. Deixar mais claro os riscos aos quais as pessoas estão expostas. Maior atuação no Estado, no sentido de criar regras, instruções e punições dentro dos sistemas judiciários de cada um dos países. Isso traria, então, um incentivo maior à regulamentação, um incentivo maior à concorrência. Nós estamos vendo isso caminhar para monopólios e com um poder impressionante, porque uma rede pode desligar o presidente da nação mais importante do mundo do seu uso. Responsabilização das plataformas em questões que envolvam crimes e agressões no meio digital. Obrigatoriedade da prestação de contas e apresentação de relatórios de dados à sociedade via seus governos. Aperfeiçoamento nos sistemas para cobrança sobre dados consumidos e processados. Já estou acabando. Mecanismos de verificação e filtros relacionados à veracidade de informações e rastreabilidade com relação à origem das mesmas. Menor número de anúncios, notificações e alertas indesejáveis pelos internautas. Fortalecimento da liberdade, também no meio digital, e a mudança de mindset sobre a importância das redes sociais nas nossas vidas. A valorização da simplicidade, a valorização dos momentos offline, a valorização da alegria, da autoestima e dizer que não é aquilo que você está vendo na rede que é a vida das outras pessoas. E o que eu acho muito interessante, e concluo dizendo isso para vocês, o meu papel foi o de coordenar debates. Essas sugestões de pontos de melhorias vieram justamente dos jovens mais afetados pelas redes. E eu destaco aqui que isso é um resumo de um debate que eu fiz com meus alunos da USP e da FGV. Dividimos em 3 quadros. O que a rede nos trouxe de bom, o que foram os problemas das redes e como é que nós poderíamos aperfeiçoar essa ferramenta fantástica para que seja melhor para a sociedade mundial. Obrigado pela tua atenção. Para nós que trabalhamos no agronegócio, fica uma última mensagem. A comunicação desse setor, nos últimos 10 anos, teve uma mudança radical e as redes sociais entraram com tudo. Portanto, entendê-las é absolutamente fundamental
para uma comunicação e um relacionamento cada vez mais eficiente das empresas desse setor, da imagem desse setor. Temos que estudar mais, temos que participar mais, porque eu não tenho dúvida que esse é o caminho. Ele é bonito, tem alguns buracos, precisa pavimentar, acertar, mas é uma avenida muito bonita de futuro.